Quarta-feira, 4 de março de 2026, dia 63 de leitura bíblica. Seguimos na meta. Ler a Bíblia de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Estamos no livro de Números. Hoje vamos ler as porções de Números capítulo 2 até capítulo 3, versículo 51, Marcos 11, 27 até 12, 17, Salmos 47, do 1 ao 9 e Provérbios 10, 24 e 25. Mais uma vez, a Bíblia que eu estou lendo é a Bíblia 365, Nova Almeida atualizada. Essa edição é da editora Orvalho. É isso. Seguimos então. Números capítulo 2. O Senhor disse a Moisés e a Arão: os filhos de Israel acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa dos seus pais. Eles acamparão ao redor da tenda do encontro, de frente para ela. Os que acamparem ao leste, para o lado do nascente, serão do estandarte arraial de Judá, segundo as suas turmas. Nasson, filho de Aminadab, será chefe dos filhos de Judá. E o seu exército, segundo o censo, foram 64.600. E junto a ele acampará a tribo de Issacar. E Natanael, filho de Zuar, será chefe dos filhos de Issacar. E o seu exército, segundo o censo, foram 54.400. Depois a tribo de Zebulon, e Eliabe, filho de Elon, será chefe dos filhos de Zebulon. E o seu exército, segundo o censo, foram de 57.400. Todos que foram contados no arraial de Judá foram 186.400, segundo as suas turmas, e esses marcharam primeiro. O estandarte do arraial de Ruben, segundo as suas turmas, estará para o lado sul, e Elisur, filho de Sedeur, será chefe dos filhos de Ruben, e o seu exército, segundo o censo, foram de 46.500. E junto a ele acampará a tribo de Simeão, e Selumiel, filho de Zurizadai, será chefe dos filhos de Simeão. E o exército, segundo o censo, foram de 59.300. Depois a tribo de Gade, e Eliasaf, filho de Deuel, será chefe dos filhos de Gade. E o seu exército, segundo o censo, foram de 45.650. Todos os que foram contados no arraial de Ruben foram 151.450, segundo as suas turmas, e esses marcharam em segundo lugar. Então partirá da tenda do encontro com o arraial dos levitas no meio dos arraiais, como acamparem. Assim marcharão cada um no seu lugar, segundo os seus estandartes. O estandarte do arraial de Efraim, segundo as suas turmas, estará ao lado oeste, e Elisama, filho de Amiúde, será chefe dos filhos de Efraim. E o seu exército, segundo o censo, foram de 40.500. E junto a ele a tribo de Manassés e Gamaliel, filho de Pedazur, será chefe dos filhos de Manassés. E o seu exército, segundo o censo, foram de 32.200. Segundo a tribo de Benjamim, depois a tribo de Benjamim, e Abidã, filho de Gideone, será chefe dos filhos de Benjamim. O exército, segundo o censo, foram de 35.400. Todos os que foram contados no arraial de Efraim foram de 108.100, segundo as suas turmas, e esses marcharão em terceiro lugar. O estandarte do arraial de Dan estará ao norte, segundo as turmas. Aiezer, filho de Amizadai, será chefe dos filhos de Dan. E o seu exército, segundo o censo, foram de 62.700. Junto a ele acampará a tribo de Aser. E Pagiel, filho de Ocrã, será chefe dos filhos de Aser. E o seu exército, segundo o censo, foram de 41.500. Depois a tribo de Naphtali, e Airá, filho de Enã, será chefe dos filhos de Naphtali. E o seu exército, segundo o censo, foram de 53.400. Todos os que foram contados no arraial de Dan foram 157.600. E esses marcharão no último lugar, segundo os seus estandartes.
São estes os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, e todos os que foram contados dos arraiais pelas suas turmas foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim acamparam conforme os seus estandartes, e assim marcharam cada qual segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais. São estas as gerações de Arão e de Moisés no dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. E são esses os nomes dos filhos de Arão: o primogênito, Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Esses são os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes ungidos, consagrados para oficiar como sacerdote. Mas Nadab e Abiú morreram diante do Senhor, quando ofereceram um fogo estranho ao Senhor, no deserto do Sinai, e não tiveram filhos. Assim, Eleazar e Itamar oficiaram como sacerdotes na presença de Arão, seu pai. O Senhor disse a Moisés: mande chamar a tribo de Levi, coloque-a diante de Arão, o sacerdote, para que os sirvam e cumpram os seus deveres para com ele e para com todo o povo, diante da tenda do encontro, para ministrarem no tabernáculo. Terão cuidado de todos os utensílios da tenda do encontro, e cumprirão o seu dever para com os filhos de Israel, ao ministrarem no tabernáculo. Portanto, você entregará os levitas e Arão e aos seus filhos. De todos os filhos de Israel, os levitas são dedicados ao serviço de Arão. Mas Arão e aos filhos dele você ordenará que se dediquem só ao seu sacerdote, e o estranho que se aproximar será morto. E o Senhor disse a Moisés: eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel. Os levitas serão meus, porque todo primogênito é meu. Desde o dia em que feri todos os primogênitos na terra do Egito, consagrei para mim todo primogênito em Israel. Desde o homem até o animal serão meus. Eu sou o Senhor. O Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, dizendo: conte os filhos de Levi segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias. Conte todo homem da idade de 1 mês para cima. E Moisés contou segundo o mandato do Senhor, como lhe devia ordenado. São estes os filhos de Levi pelos seus nomes: Gerson, Coate e Merari. Esses são os nomes dos filhos de Gerson pelas suas famílias: Libni e Simei. E os filhos de Coate pelas suas famílias: Anrão, Izar, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari pelas suas famílias: Mali e Muzi. São estas as famílias dos levitas segundo a casa de seus pais. De Gerson é a família dos Libnitas e a dos Simeitas. São essas as famílias dos Gersonitas. Todos os homens que deles foram contados, cada um nominalmente de 1 mês para cima, foram 7.500. As famílias dos Gersonitas acamparão atrás do tabernáculo, a oeste. O chefe da casa paterna dos Gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. Os filhos de Gerson terão a seu encargo, na tenda do encontro, o tabernáculo, a tenda e sua cobertura, o cortinado para a porta da tenda do encontro, as cortinas do pátio, o cortinado da porta do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, e as suas cordas, e todo o serviço a eles devido. De Coate é a família dos Anramitas, a dos Izaritas e a dos Hebronitas, e a dos Uzielitas. São estas as famílias dos coatitas. Contados todos os homens de idade a 1 mês para cima, foram 8.600 que tinham ao seu encargo o santuário. As famílias dos filhos de Coate acamparão ao lado do tabernáculo, do lado sul. O chefe da casa paterna das famílias dos coatitas será Elisafã, filho de Uziel. Terão eles a seu cargo a arca, a mesa, o candelabro, os altares, os utensílios do santuário com que ministram, o cortinado e todo o serviço a eles devido. O líder
dos chefes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, e terá a superintendência dos que têm a seu encargo no santuário. De Merari é a família dos Malitas, e a dos Musitas. São estas as famílias de Merari. Todos os homens que deles foram contados, de um mês para cima, foram de 6.200. O chefe da casa paterna das famílias de Merari será Zuriel, filho de Abiail. Eles acamparão ao lado do tabernáculo, ao lado norte. Os filhos de Merari, por designação, terão a seu encargo as tábuas do tabernáculo, as suas travessas, as suas colunas, as suas bases e todos os seus utensílios e todo o serviço a eles devido. Também as colunas do pátio ao redor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas. Os que acamparão diante do tabernáculo ao leste, diante da tenda do encontro, para o lado nascente, serão Moisés e Arão, com seus filhos, tendo seu encargo os ritos do santuário, para cumprirem seus deveres prescritos em prol dos filhos de Israel. O estranho que se aproximar será morto. Todos os que foram contados dos levitas, contados por Moisés e Arão, por mandado do Senhor, segundo as suas famílias, todo homem de um mês para cima, foram 22.000. O Senhor disse a Moisés: conte todos os primogênitos, filhos de Israel, que são do sexo masculino, cada um nominalmente de um mês para cima, e separe os levitas para mim. Eu sou o Senhor. Em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel, separe também os animais dos levitas em lugar de todos os primogênitos entre todos os animais dos filhos de Israel. Como o Senhor havia ordenado, Moisés contou todos os primogênitos entre os filhos de Israel. Todos os primogênitos do sexo masculino, contados nominalmente de um mês para cima, segundo o censo, foram de 22.263. O Senhor disse a Moisés: põe os levitas em lugar de todos os primogênitos entre todos os filhos de Israel e os animais dos levitas, em lugar dos animais dos filhos de Israel, porque os levitas serão meu. Eu sou o Senhor. Pelo resgate dos 263 primogênitos dos filhos de Israel, que excedem o número dos levitas, recolha por cabeça 60 gramas de prata, segundo o peso padrão do santuário, que é de 12 gramas. Entregue a Arão e aos seus filhos, e esse dinheiro com o qual serão resgatados os que excedem o número dos levitas. Então Moisés recolheu o dinheiro do resgate dos que excedem os que foram resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel, ele recolheu esse dinheiro, 16,5 kg de prata, segundo o peso padrão do santuário. Moisés deu dinheiro dos resgatados a Arão e aos seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Vamos ler as porções agora de Marcos, do 11 ao 27 até o 12, 17. Então regressaram para Jerusalém, e enquanto Jesus andava pelo templo, os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos vieram ao seu encontro e lhe perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Ou quem lhe deu esta autoridade para fazer isto? Jesus respondeu: eu vou fazer uma pergunta a vocês, respondam, e eu lhes direi com que autoridade eu faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondam. E eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: então por que não acreditaram nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos pensavam que João era realmente um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: então eu também não lhes digo com que autoridade faço essas coisas. Depois Jesus começou a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do seu país. No tempo da colheita, mandou um servo para que recebesse dos lavradores a sua parte dos frutos da vinha. Mas os lavradores o agarraram, espancaram e o despacharam de mãos vazias. De novo enviou-lhes outro servo, e eles bateram na cabeça dele e o insultaram. Mandou ainda outro servo, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros.
Restava-lhe ainda o seu filho amado. Porém, mandou o filho pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. E agarrando o filho, mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá e exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros? Vocês ainda não leram esse trecho da Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? E procuraram prender Jesus, porque entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles, mas temiam um povo. Então eles o deixaram e foram embora. E enviaram a Jesus alguns dos fariseus e dos herodianos, para que apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e não se importa com a opinião dos outros. Por que não olha para a aparência das pessoas, mas segundo a verdade ensina o caminho de Deus? É lícito pagar imposto a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu: Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam um denário, para que eu o veja. E eles trouxeram. E Jesus lhes perguntou: De quem é a figura e esta inscrição? E eles responderam: de César. Então Jesus disse: Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. E muito se admiraram dele. Vamos ler agora a porção de Salmos 47, do 1 ao 9. Batam palmas todos os povos e clamem a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo. É o grande rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs as nações debaixo dos nossos pés. Escolheu para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Deus subiu em meio a aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Cantem louvores a Deus. Cantem louvores ao nosso rei. Cantem louvores. Deus é o rei de toda a terra. Cantem louvores com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem com o povo de Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra, e ele se exaltou gloriosamente. Provérbios 10, 24 e 25. Aquilo que o ímpio teme, isso lhe sobrevém. O que os justos desejam, Deus lhes concede. O ímpio desaparece assim, como passa a tempestade, mas o justo tem um alicerce eterno. Amém? Que possamos estar sempre em louvor a Deus e que Ele seja sempre o nosso alicerce. Valeu, galera. Dia 63 de leitura, daqui a pouco vai estar no YouTube. E amanhã tem mais. Muito obrigado a todos. Deus os abençoe. Hoje a leitura foi um pouco mais extensa, mas é isso. Dias e dias. Amanhã teremos mais. Dia 64 de leitura. Tamo junto. Grande abraço.